Seja bem-vindo a mais um Café com Cameli. Eu sou o Cameli e eu espero que você tenha um dia maravilhoso e mais do que isso, que você faça o seu dia ser maravilhoso, produtivo e muito feliz. E além de tudo, é claro, um dia abençoado para você. Bom, conforme eu falei, hoje eu tenho aqui um convidado muito especial. Eu acredito que você já deva ter visto um vídeo dele por aí, tá? Falando sobre alguma coisa que é importante para você. Ele fala sobre naturopatia, fitoterapia, sobre alimentação, suplementação e tudo de uma maneira muito natural. Isso que é bacana. E deixa eu até te falar, eu já tive até uma consulta com ele. Depois que eu comecei a fazer aquilo que ele me orientou, eu lembro que eu fiz um exame de sangue antes e depois fiz o exame de sangue uns 2 meses depois. Tudo tinha melhorado. Tudo tinha melhorado. Testosterona aumentou, colesterol diminuiu, sabe? Eu comecei a me sentir mais revigorado, melhor. Então, assim, ó, cola nesse cara que você passa de ano. É isso que eu vou te dizer. Cola nesse cara que você passa de ano. Vou chamar aqui, então, nosso convidado de hoje. Ele é o Júlio Luckman. Tá aqui do meu lado. Seja bem-vindo, Júlio. Salve, salve. Mas, Júlio, é um prazer muito grande ter você aqui no Café com Cameli. A gente já se conhece, né, há vários anos, né? Temos conversado sobre vários assuntos, já fizemos várias lives juntos sobre vários assuntos. Mas eu sei que você já é uma pessoa até, né, bastante conhecido aí, mas eu queria que você falasse então um pouquinho, se apresentasse e falasse um pouco da gente hoje, falasse um pouco sobre o seu trabalho, para de repente o pessoal que ainda não te conhece. Obrigado pelo convite. Sempre uma oportunidade de nos conectarmos a outras mentes e transformar vidas. Eu comecei a minha vida há bastante, assim, a minha vida profissional, né? Há bastante tempo atrás, aí, quase 25 anos já. Passei por várias mudanças de carreira. Eu já fui quase padre, eu já fui militar, já trabalhei assim mais dedicado como professor. Hoje não tanto mais no dia a dia de sala de aula, mas ainda continuo com algumas aulas, principalmente nas pós-graduações, enfim. E a minha primeira graduação foi em filosofia e eu estudava e olhava muito para essa parte subjetiva do ser humano, né? Vamos sentar, vamos discutir aquela coisa e tal. E eu senti necessidade de ir um pouco mais para a parte objetiva, não abandonei a filosofia, muito pelo contrário, ela faz parte da minha vida até hoje, dos meus estudos, dos meus livros. E aí eu fui para a área de nutrição, a área de neurociência. Agora, acredite você, estou iniciando uma graduação em estética. Então, para entender toda essa parte de como é que funciona de maneira um pouco mais aprofundada, porque na nutrição a gente até vê uma parte de nutrição e estética e tal, mas assim, botar a mão na pessoa mesmo, onde é que está o gânglio linfático, aperta aqui, faz não sei o quê, e toda essa parte aí que me interessa bastante. E eu acabei me especializando nessa linha de medicina e nutrição mais natural, e até os meus coaches, né, empresários, passaram a frequentar mais as minhas aulas nesse sentido, porque eu acredito que não há como a gente ter uma mente sã se esse corpo não tiver são e vice-versa, né? Eu acho que é uma linha que vai e volta ao mesmo tempo. Então, hoje, me especializei muito nessa questão de saúde natural e de tudo que tem a ver com despertar na natureza do nosso corpo para que esse corpo produza aquilo que ele veio para o mundo para fazer. Porque vamos combinar, né? A gente veio para esse mundo foi para botar fogo, foi para botar terror, não para ficar arrastando corrente para cima e para baixo, que é o que eu vejo a maioria das pessoas fazerem aí, né? Exatamente. Se não for para brilhar e ter sucesso, eu nem vou, né? Fica em casa. É isso aí. Cara, mas que bacana, isso é tudo que você falou. E obviamente eu sou um fã seu e tenho acompanhado muito aí seu trabalho e sempre indico para pessoas, né, também que eu conheço, olha, acompanha esse cara aqui que, poxa, ele faz, acompanha o Júlio que ele faz um trabalho muito bacana. Eu mesmo, né, já, como eu falei antes, já segui muito do que você passa e realmente eu senti no meu corpo e na minha mente a transformação de você, né, tendo uma alimentação mais saudável, no meu caso até, né, a gente fez aquela mudança, começando a ingerir mais proteínas, tendo a suplementação, é uma coisa que muitas vezes não aparece na hora como um medicamento, né, que você vai lá e toma, mas você precisa ter um pouco mais de paciência. E falando de paciência, essa semana ainda eu falei sobre ansiedade. Tá? Ansiedade que deve ser um assunto também que muita gente vai procurar você
falando de ansiedade. Por que você acha que tem tanta gente ansiosa hoje no mundo, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos. E que tipo de alimento ou suplemento uma pessoa pode tomar para ela poder controlar um pouco melhor ou reduzir essa ansiedade? Bom, a primeira questão é que a ansiedade é um elemento multifatorial, não é uma coisa só que leva a isso, mas existem pontos estratégicos que eu acho que são pontos muito nevrálgicos, assim, e que, se tratados esses pontos, a gente reduz, tipo, 90% dos casos de ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um mecanismo de tentativa de antecipação do cérebro a alguma coisa que acredita-se que esteja errado ou que esteja colocando você em perigo. Então, se eu for dormir e eu ver uma sombra passar na frente da minha caverna, eu vou ficar preocupado. Cara, tem um leão aí, tem alguém querendo me comer aí. Então, esse mecanismo de tentar buscar soluções antecipadamente, ele poderia ser resumido, assim, bem resumido, com uma palavra ansiedade. E aí, o que acontece? A gente tem hoje um ponto nevrálgico que, na minha opinião, é um dos principais fatores: desnutrição. Daí você vai falar, peraí, como é que é a história? Desnutrição com ansiedade? É bem simples. Se você sair para caçar de manhã cedo e você não achar comida, o seu corpo vai ficar sem comer. Se ele vai ficar sem comer, você vai entrar num processo ansioso, porque o corpo precisa desses nutrientes. E o que a gente está vendo hoje? Até eu vi uma reportagem esses dias e participei de um evento esses dias sobre obesidade, e uma das imagens que a gente tinha no início do século de uma pessoa saudável era a pessoa gordinha, bochechudinha, você pegava aquele bebezinho, parecia aquele bonequinho da Michelin todo. A pessoa fala, mas por que lá naquela época isso era visto como saúde? Porque os caras tinham comida de verdade, os sistemas estavam todos funcionais, e o que sobrava essa criança trazia para um excesso de gordura. Mas ele era um gordinho saudável, ele tinha todo um processo saudável. Hoje, nós vivemos um paradoxo dentro da nutrição, que é o obeso desnutrido. Ou seja, o cara está com excesso de caloria, mas ele está com os seus sistemas todos fora do eixo. E aí o que acontece? Você vai gerar um circuito de ansiedade, porque é o que o corpo vai fazer para dizer, bicho, tá faltando vitamina C, tá faltando vitamina D, tá faltando cálcio. Como é que você vai resolver esse negócio? Então, eu vejo hoje que quando a gente começa a trabalhar essa questão da nutrição, nós passamos a melhorar de maneira significativa essa questão da ansiedade. Outro ponto nevrálgico aí, pegando a minha linha da neuro, né? Toda a parte de neurociência. Eu estudo hoje esse vínculo que há entre o cérebro e o intestino, que é a questão do sono. As pessoas não dormem mais. Quando elas não dormem mais, elas não têm mais ativação de certos sistemas, como o sistema imune, como toda a parte que a gente faz de restauro de células, de cartilagens, de ossos e tal. Cara, isso dispara a ansiedade. E aí o que acontece? Esse cara comeu mal, dormiu mal, não fez atividade física, ele vai trabalhar, e ele vai dizer que é o trabalho que está fazendo mal para ele. Só que uma das perguntas que eu sempre faço para os empresários e para todo mundo que me procura é, só você está assim lá? Se a resposta for sim, o problema não é o trabalho. Porque se tem 20 caras trabalhando, tem 19 felizes e um está lascado, com ansiedade, tem alguma coisa errada. Agora, se eu tenho um ambiente em que os 20 estão ansiosos, eu vou deduzir que o trabalho pode ser que esteja envolvido com o negócio. Que aí vem o ponto que eu quero chegar, que é comeu mal, dormiu mal, não se exercitou e pegou um trabalho em que você tem poucas ferramentas emocionais para lidar com aquele estresse, porque vamos combinar, e você é mais mestre nisso do que eu, com toda certeza. Não é o trabalho que faz isso. Você pode trabalhar, como eu atendi uma empresa dos caras em São Paulo, que o cara veste sabe aquelas rouponas de mergulho, aqueles escafandros gigantes, e o cara desce no meio do esgoto para limpar a bosta dos caras, para desentupir o cano. Cara, você quer uma coisa mais interessante do que isso? Pô, aí você chega lá, o cara tá feliz e fala, epa, não pode ser o trabalho. Aí você pega um cara trabalhando num presídio e vê o cara feliz. Pô, não é o trabalho. Então, eu acredito que aí a falta de ferramentas emocionais para lidar com o estresse é um dos principais fatores também. Porque resolvi virar monge budista e vou passar minha vida meditando no fundo de uma caverna. Vai ter uma desgraça de um pernilongo lá para te encher o saco. Não tem como tirar o estresse da vida, né? Sim, então, com certeza. Esse é um apanhado mais ou menos geral ali. Legal, eu, por exemplo, se resolvesse virar o monge budista, com certeza ia ser um monge muito estressado, não ia aguentar aquele negócio parado lá o tempo todo. Então. Mas isso que você falou realmente em relação ao trabalho, quando eu estudei assim,
o sentido e os afetos no trabalho, eu vi muitas pesquisas relacionadas ao significado que as pessoas dão ao trabalho. E quando uma pessoa dá um significado maior ao seu trabalho, um significado, às vezes, mais relacionado a propósito, um significado não só realmente à atividade, e ela enxerga aquilo de outra maneira, aquilo não, passa a não ser algo tão estressante. Talvez esse cara aí que você falou, ou vários outros, ele dá um significado diferente. Eu não estou aqui mergulhando só para limpar esse monte de porcaria. Ele dá um significado diferente para ele, né? Então, quer dizer, está muito aqui dentro. Eu lembro, eu morei em Florianópolis, né, há um tempo, bastante tempo, já há mais de 10 anos. O apartamento que eu morava era do lado ali das duas pontes, ali da ponte Hercílio Luz. Eu abria a minha janela, eu olhava para tudo aquilo lá. Então, quer dizer, eu basicamente estava morando no paraíso e estava com depressão. Por quê? Porque o significado que eu dava para morar lá não era um significado diferente do que aquele que eu pensei que, poxa, um dia eu vou morar em Florianópolis e vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu morei nos lugares que eu sempre quis morar e era uma pessoa triste, uma pessoa depressiva. E já conectando com o assunto, geralmente a gente vê que muitas vezes a ansiedade ela está conectada ali também com a depressão. A gente vê muitos casos, às vezes, que estão andando juntos, ou às vezes, né? E por que isso acontece? Por que também, da mesma maneira da ansiedade, a questão da depressão tem a ver com tudo isso também que você falou? Quer dizer, a pessoa come mal, dorme mal, o ambiente está ruim, como é que funciona isso? Ó, pensa nesse exemplo que eu acabei de dar agora, do cara que sai de manhã cedo lá na floresta para caçar. Ele saiu para caçar. Você não fez arco e flecha para atirar em samambaia. Você saiu para caçar bicho. Aí você chegou, foi na tua caçada e pum, não achou nada. Você voltou para casa, estressado, ansioso, pensando como é que eu vou resolver, como é que eu vou resolver. Imagina que você faça isso por 2 ou 3 ou 4 dias na sequência e não ache comida. O que o teu mecanismo de defesa vai fazer? A gente vai entrar numa coisa que nós chamamos na nutrição funcional de ostracismo metabólico. O ostracismo é a ostra, aquela ostra que se fecha assim, ó. Então, o que é o ostracismo metabólico? Eu vou tender a me fechar para fazer uma economia de energia. E essa economia de energia, esse autofechamento, esse embotamento emocional, uma característica dele é a depressão. Porque a gente sempre pensa a depressão e a ansiedade como patologias, mas elas não são patologias, elas são mecanismos de defesa. Quando eu entro no ostracismo metabólico e eu me deprimo, eu estou dizendo o quê? Cara, fica quieto no teu canto aí para tu te recuperar. Outro exemplo clássico, saí para caçar e machuquei o dedo, eu não posso mais ir de frente com o bicho. Automaticamente você vai entrar no ostracismo metabólico para se recuperar. Você vai desacelerar metabolismo, você vai guardar energia, enfim. Então, esse processo, ele é um processo depressivo, por natureza. Só que hoje, a falta de a gente conseguir lidar com as questões emocionais vai fazendo com que essa pessoa vá criando redes neurais que sustentem um comportamento depressivo. Por que o conselho nosso hoje de psiquiatria, por exemplo, ele não permite que a gente fale em cura da depressão? Porque a depressão tem uma parte fisiológica, corrigir os minerais, vitaminas, um exemplo clássico, B12. Cara, B12 baixa é certeza absoluta que você vai entrar em depressão em algum momento. Não adianta você brigar contra vitamina e hormônio. Ele não aceita conselho. Ou você tem ou você não tem. Ponto final. Mas eu passei 6 meses numa posição como essa. Veja, pós-pandemia, o que a gente teve de casos aí de gente que não queria mais voltar a trabalhar. Por quê? Porque o cara, a gente entra num processo de aprendizagem, cara. Você entrou num processo em que você formou uma rede neural e você usou ali toda essa rede neural para criar um comportamento. E esse comportamento ansioso, esse comportamento depressivo, ele não vai embora. Você pode corrigir tudo que se corrigiu na vida, melhorar as suas funções cognitivas, as suas ferramentas emocionais, mas, como a gente dizia lá no quartel, o oficial temporário do Exército, a gente dizia assim, ó, velhos hábitos não morrem, eles se reagrupam no inferno para incomodar o diabo. Ou seja, lá no fundinho, aquele modus operandi, ele está lá no fundo do poço. O que a gente pode fazer? Aprender novas formas, aprender filtros, aprender maneiras de lidar com aquilo para que você não desperte aquele monstro mais em você. Mas isso tem muito a ver. E aí entra uma questão puramente filosófica. Na filosofia, nós tínhamos uma disciplina, uma matéria chamada de semiologia. A semiologia ou semiótica, ela parte de um princípio bem simples, conceitos absurdamente simples. Significado, signo e significação.
O que é o significado? É o que a coisa é. Então, eu digo que isso aqui é louça, é frio e é um copo. Isso é o significado. Agora, veja, lá no Japão, os caras têm uma tigelinha chamada Inaba Temoko, que é uma tigelinha que tem 500 anos. Ela vale 4 bilhões. E ela também é uma tigelinha, igual isso aqui. Mas por que esse aqui não vale nada, que ele vale 4 milhões? Porque aquilo que para mim tem um significado, agora ganhou uma significação. Eu atribuí um valor àquilo. E quando a gente vai olhar para isso, geralmente, passou a moto aí, geralmente, pós-experiência depressão, pós-experiência ansiedade, a gente passa a ressignificar tudo que a gente está vendo pela frente com base na experiência lá do passado. Por isso que aí o danado do psicólogo faz um baita sentido na nossa vida, né? O terapeuta, o psicoterapeuta, o hipnoterapeuta. Por quê? Porque esses caras vão ajudar o cara a ir lá, abrir essas caixinhas, desenrolar esses nós e falar, cara, já era, velho, ó, acabou. Você tinha medo do cachorro porque você tinha 5 anos de idade, mas agora você tem 20. Agora você não precisa mais ter medo do cachorro. Então, essa coisa do significado, o que é, de fato, a significação, e aí vem a parte interessante, que é o signo. O que é o signo? É o símbolo que representa aquilo. Se eu olhar para você hoje e fizer assim, aqui no Brasil significa uma coisa, lá nos Estados Unidos é outra coisa. Aqui eu fiz um xingamento lá, o cara falou, não, tá tudo certo. Então o signo é o símbolo. E hoje a gente tem muita coisa à nossa volta que são gatilhos simbólicos que vão disparando aquilo. Por exemplo, eu tive um caso de uma menina que ela não conseguia trabalhar em ambientes que tivessem homens mais velhos com barba, como é o meu caso. Eu falei, ué, mas que cara, eu sou cara, gente boa pra burro, eu não faço nada pra ela, como é que ela não gosta de trabalhar comigo? Aí você vai fazer uma hipnose, o pai era um carrasco, lá no passado, barbudo, lá no passado tratou mal ela, aquilo, o fato de eu estar no ambiente com um cara barbudo e mais velho era um signo que disparava o gatilho dela lá, e veja como é que isso ressignifica, e aí que vem a parte legal da emoção, né, cara? Dá para ressignificar, dá para reaprender, dá para fazer diferente, que aliás é o que você faz muito bem aí, né? Cara, show de bola isso tudo que você falou, porque quando você estava falando, eu me veio exatamente essa questão, né? Então, quer dizer, muitos dos casos da ansiedade e da depressão que a gente tem hoje em dia, muitas vezes a pessoa pode ter deficiências, né, de minerais, a alimentação dela também, né, de repente não é tão boa, mas de repente muito disso aí vai simplesmente pela falta de preparo para lidar com essas questões, né? Eu até falei essa semana, olha, ansiedade, você vai sentir ansiedade. Não tem como você não sentir ansiedade. O problema é quando a ansiedade começar a ser disfuncional, você deixar de fazer coisas que você faria por causa da ansiedade. Então, o que você falou também, vai ter momentos que você vai estar ali meio depressivo. Você vai estar no momento ali mais enclausurado, mais fechado. A grande questão é como que você identifica isso, né? Como que você lida com isso para entender que não, é o momento. E que significado, né? Que símbolos eu estou conectando com isso, que ao invés de pensar assim, poxa, então tá assim agora, mas beleza, era só um momento e agora vamos para frente, né? Que tudo isso que a pessoa está refletindo sobre isso, que faz com que ela permaneça ali. E aí vira aquele ciclo, né? Quer dizer, ela mentalmente ela tá fraca, ela tem uma alimentação ruim, ela tá num ambiente que de repente as pessoas puxam ela para baixo, tá sem vitaminas, etc. Aí tudo vai ficando esse ciclo e vai fazendo com que as pessoas adoeçam cada vez mais, né? E então, aí, obviamente, entra o seu trabalho também, né? Eu vejo muito dessa questão hoje de uma geração, assim, pode parecer preciosismo, e às vezes é preciosismo a gente falar que a minha geração foi melhor do que qualquer outra. Não é isso. É que a gente está sob efeitos diferentes, sobre outros elementos. Mas, via de regra, a minha geração, como a sua geração, foi uma geração que tomou muito ferro, que tomou muito pau na vida, e por isso a gente ficou um pouco mais calejado. Então, por exemplo, na minha época, era absolutamente impensável eu passar na frente de um adulto sem pedir licença. Absolutamente impensável. Ontem a gente estava num restaurante e os piazinhos, eles vêm empurrando a gente assim, ó. Nem pedir licença, tipo, sai da frente que eu tô passando. Então,
infelizmente, a gente também tem uma condição ambiental hoje de uma geração, principalmente as gerações um pouco mais novas do que a gente, que foram criados num sistema diferente, que tinham muito mais facilidades. Meus filhos, por exemplo, não passaram os dramas que eu passei, não passaram as dificuldades que eu passei. Então, a gente tende a ter um reflexo disso também no processo ansioso. Exemplo real, verdadeiro. Uma mãe que me ligou há um tempo atrás, me perguntando se não tinha um fitoterápico para passar para o seu filho, porque ele estava ansioso. Aí eu falei, tá, por que ele está ansioso? Ah, porque faz 7 anos que ele toca piano e hoje vai ser o primeiro concerto ao vivo dele. O cara, velho do céu, faz 7 anos que ele tá tocando essa merda aí, agora você vai querer dopar a criança? Puta merda! Então, às vezes, a gente tira um pouco das pessoas esse senso de realidade de, cara, tá sem sal, come sem sal, velho. Aprende esse troço aí. Tá doendo? Deixa que doa um pouquinho. Mas não, a gente quer anestesiar todo mundo, a gente quer tirar a dor de todo mundo, a gente quer fitoterápico para tudo e tal. A dor de cabeça. Pô, deixa rolar um pouco aí pra você sentir o que é dor, se acostumar com ela. Aí o que acontece? Esse limiar de tolerância à frustração, ele tá muito baixo. Muito baixo. A ponto, por exemplo, de a gente ver aí, acho que há umas 2 ou 3 semanas aqui em Curitiba, um caso de um menino que namorou 2 anos, nunca tinha namorado, namorou 2 anos, a menina disse, eu não quero mais, pá, não quero mais saber de vida. Porra, se for assim, bicho, a cada vez que eu demito alguém, eu vou matar pessoas, a cada vez que alguém diz eu não quero mais, vai morrer 1 milhão, que negócio é esse? Exato. Mas eu vejo a mesma coisa, né? A gente às vezes fala essas coisas e parece que, não, mas então quer dizer que tudo só no passado é que era melhor. Não, não é isso. De maneira alguma. Hoje tem muitas coisas, eu acho que são muito melhores. A gente está aqui, por exemplo, conversando dessa maneira, né? Antes seria impensável. Agora, a questão é que que geralmente eu vejo que as pessoas realmente elas não têm noção, mas não têm noção porque não têm conhecimento, é que várias atitudes que você faz para facilitar a vida, né, de uma pessoa, principalmente quando ela está se desenvolvendo, então uma criança e um adolescente, você está deixando de expor essa criança ou adolescente a situações que ela ia ter meio que se virar um pouco, que ela ia se sentir um pouco frustrada, que ela ia ter que esperar. E aí ela não aprende a lidar com isso, aí quando ela vai para a vida, ela vai levar na cabeça porque o chefe dela não quer coisa assim, ela vai ter que esperar porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, ela vai levar o não aí da namorada, do namorado e vai achar que o mundo acabou porque é só isso que existe na vida. Mas eu vejo que realmente os pais não sabem disso. Tem por exemplo, a semana passada, acho que umas 2 semanas eu estava estudando essa questão do desenvolvimento infantil. A Finlândia foi um dos primeiros países, né, que adotou isso daqui, tablet, tá? Tá voltando tudo para trás. Estão tirando tudo tablet das escolas. Por quê? Porque numa fase em que, por exemplo, a criança tem que estar ali aprendendo a pegar alguma coisa, sabe? Esse movimento mais fino, ela tem que estar aprendendo a desenvolver noção espacial. Ela com isso daqui, ela só faz isso. E aí ela não consegue aprender a fazer isso. Ela só fica o tempo inteiro aqui em 2D, e aí o cérebro não desenvolve a noção espacial, aí ela vai correr e acaba tropeçando. Então, são aprendizados que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, tá? E que não é porque a tecnologia avançou, né, de uma maneira exponencial e a gente tem muitas facilidades que principalmente os pais não devem ter cuidado, né, em relação às crianças, porque cada vez mais a gente está vendo, né, crianças e adolescentes muito ansiosos, muito depressivos, e com várias outras questões, mas simplesmente porque não sabem lidar com aquilo. E os pais também não sabem lidar com essa situação de, meu Deus, eu tenho que proteger o meu filho, a minha filha, a todo custo, e nenhum mal pode jamais acontecer a ele. Né? Claro, não é para acontecer mal, mas se você coloca naquela bolha, né, você coloca naquela bolha a criança, a hora que a criança querer sair da bolha, porque ela vai querer, né? Você tem 2 filhos aí que já, né, saíram dessa fase já de ir para o mundo e não tem mais quem segure. Se ela não estiver preparado, imagina que sofrimento que vai ser, né, cara? Eu lembro de um exemplo que eu sempre dou em palestras, que é assim, imagine a sua avó, há, sei lá, 30 anos atrás,
com 10 filhos na casa, e os 10 filhos resolvessem aparecer no quarto da mãe às 3 horas da manhã para choramingar. Cara, a velha ia tacar o tamanco na cabeça do povo. No segundo que entrasse, ela ia tacar o tamanco, porque você tinha muito mais gente para cuidar, muito mais gente para se preocupar. Hoje, com um filho só, 2 no máximo, para você acolher essa criança na cama às 3 horas da manhã é muito mais fácil. Aliás, sim, é muito mais prático fazer isso, se a gente for parar para pensar, né? Porque a mãe, ao invés de levantar e botar essa criança para dormir de novo, é melhor puxar para debaixo do cobertor. Então, em nome daquilo que a gente chama de amor, a gente pode estar criando, na verdade, uma prisão para essas crianças. Por quê? Porque essa criança lá na idade adulta vai viver ansiosa, vai viver à base de ansiolítico, vai viver à base de remédio para potencializar ou diminuir a questão do estresse, enfim. Então, eu acho que um pouco disso a gente precisa testar também, né, cara? Essa questão dos olhos aí que você falou do tablet, né? Nós temos musculatura dentro dos olhos que fazem todo esse movimento, né, de contração e dilatação da nossa pupila, que é músculo que faz isso. Ora, se eu estou olhando só para frente, eu não tenho mais visão lateral. Se eu não tenho mais visão lateral, uma das coisas que a gente tem visto hoje, e eu vi isso num evento ano passado nos Estados Unidos, que o cara estava falando lá, ele falou, bicho, se vocês têm dinheiro para investir em ótica, em óculos e tudo mais, pode investir, que nos próximos 10 anos vai explodir de gente com problema dos olhos. Por quê? Você não olha mais para o lado? Você não tem mais visão lateral? Degeneração macular. Com 9, 10 anos de idade, você já vê crianças assim hoje. Eu tenho 3 sobrinhas, uma de 14, outra de 9, a outra que tem uns 5. As 3 já usam óculos. Já usam óculos faz tempo. Né? Então, realmente é muito complicado. Júlio, mudando totalmente aqui de assunto, eu estava dando uma olhada aqui, olha, você hoje no Instagram, você tem 1.138.172 seguidores. No TikTok, aí, mais de 1.300.000 e no YouTube, mais de 226 mil inscritos. Isso. Me fala um pouco aí sobre como é que você começou a produzir nesse conteúdo e o que você acha que foi determinante para você chegar nesses números. Eu tive uma experiência meio que, eu diria que metafísica. Eu estava na universidade um dia, era uma sexta-feira, estava pesquisando, e eu não tinha nem Instagram, não tinha Facebook, eu não tinha nada. Eu era um cara completamente longe das redes. E essa experiência foi uma experiência muito interessante, porque eu tive um colapso, assim, tipo, não tá rolando. Aí eu saí, dei uma volta, voltei, fui olhar o microscópio de novo, pau de novo. Na terceira vez eu me fechei, fiquei quieto e meio que meditando. Eu escutei uma voz que eu quero crer que seja um pouco mais do que a minha esquizofrenia, que dizia assim, mais ou menos, né? Eu não te quero aqui, eu quero você fora daqui, eu quero você com o meu povo, eu quero você com as pessoas. E esse foi o dia que eu abri o meu canal do YouTube. Foi nesse dia. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa falou, cara, se ele falou com você, diga sim e nós vamos para cima. Foi ali que eu abri o meu canal do YouTube. E eu passei praticamente 7 anos da minha vida produzindo conteúdo para o YouTube com 2 visualizações, 0 visualizações, 3 visualizações. E aí as coisas foram acontecendo. Eu sempre acreditei muito nessa linha mais espiritual da coisa, né? E eu disse, putz, cara, se eu disse sim, o homem lá não vai me deixar na mão, né? E comecei a produzir, e aí, assim, a disciplina, ela faz uma brutal diferença na vida da gente, porque hoje eu produzo, no mínimo 4, em média 8 vídeos por dia, todo santo dia. Todo santo dia, se é sábado, se é domingo, se faz chuva, se não faz, se eu tô doente, se não tô, não importa. Se você levantar de manhã cedo e abrir o meu Instagram, tem 3 vídeos todo santo dia. Todo santo dia, às 6h30, às 7h, às 7h30 tem vídeo. Aí pode ser que tenha às 11 de novo, pode ser que tenha às 6 horas da tarde de novo, mas é um fato, tem. E automaticamente a gente vai testando também muitas possibilidades, muitos assuntos diferentes. Eu já falei sobre muita coisa, falei sobre filosofia, sobre inteligência emocional, sobre medicina, sobre nutrição, enfim. E aí o nicho que eu consegui me erguer um pouco mais foi no nicho da saúde e falando sobre uma coisa que eu amo, que é a fitoterapia, que são as plantas medicinais. E automaticamente eu fui me especializando, fui buscando mais. Olha, ó, em cima da minha mesa só tem livro, erva medicinal, farmacognosia, fitomedicamentos. Cara, isso aqui é a minha vida hoje, né? E aí a coisa toda foi crescendo. Eu fui indo de uma rede para outra. Um dia
era um domingo, eu tinha tipo, sei lá, 200 seguidores lá no meu TikTok. Aí, de repente, coloquei um vídeo, fui dar uma caminhada, voltei, tinha 50 mil visualizações. Eu falei, opa, tá crescendo. De meio-dia, naquele dia, já tinha 1 milhão de visualizações. Eu falei, porra, eu nunca nem imaginava que isso poderia acontecer. Aí comecei a produzir mais no Tik, e aí TikTok, Kawaii, o X lá, todo mundo. Agora eu tô em tudo que é treta aí. Snapchat, tudo. Então, se fosse para dizer assim uma coisa que realmente você acredita que mudou assim o jogo, ou que fez com que você entrasse talvez nesse jogo maior, foi a questão da disciplina, constância e disciplina. Sem a menor sombra de dúvida. Porque, inclusive, quando eu tive períodos assim em que eu sempre fui muito disciplinado, mas pero no mútil, né? Às vezes tem aquela coisa de hoje nem tanto e tal, e aí eu vejo a minha audiência caindo. Agora, quando eu assumi, fazia toda a diferença, aí eu me coloquei no jogo para seguir disciplinadamente sem nunca falhar. Quer dizer, o nunca é complexo, né? Mas eu diria que até hoje eu não falhei nem um dia. Nem um dia. Aí os sistemas todos, né, começam a interagir, enfim, os mecanismos a coisa começa a acontecer. Você pode ver, pessoal, você que está assistindo a gente, você vê que de vez em quando as coisas falham. Entendeu? As máquinas falham, o microfone falhou, você não pode falhar. Júlio, uma coisa que acontece, eu já vi acontecer com você, é que quando a gente começa a aparecer demais, surgem os haters, né? Aquelas pessoas que não tem nada que fazer na vida delas, mas elas arranjam tempo para encher o saco da vida dos outros. Como é que você lida com esses haters que surgem aí com você? Eu lembro de uma afirmação de um filósofo importante, que ele diz assim, ó, eu acho isso muito legal porque é uma corrente da filosofia, que é o estoicismo, que parte do princípio básico de não se deixar abalar jamais. Inclusive, uma das frases mais conhecidas desses caras aí, dos estoicos, é assim, prefiro morrer do que ser dominado por uma emoção negativa. De uma forma geral, basicamente o que o cara está dizendo é assim, se você perder o controle, você está fudido, e trocando em miúdos. E o que esse filósofo fala, ele diz assim, se falarem mal de você, e o que estão falando mal de você faz sentido, você não tem por que ficar bravo. Você tem que se corrigir, você tem que pegar isso e dizer muito obrigado, vou me tornar um cara melhor. Se o que estiverem falando mal de você for uma coisa idiota, você também não tem por que ficar bravo, porque é uma coisa idiota. Então, de uma forma ou de outra, é o ser inabalável, né? É o grande, sei lá, o grande objetivo do estoico é se tornar absolutamente inabalável. Claro que ser humano é abalável, né? Então tem coisas assim que se o cara xingar minha mãe, em algum momento eu vou achar ruim isso, né? Alguém mexer com a minha esposa, em algum momento eu vou achar ruim isso. Mas entre achar ruim e reagir, são duas coisas bem diferentes. Então, hoje em dia, eu literalmente ignoro. A maior parte das coisas eu ignoro. E eu descobri uma função incrível. Mas, cara, é a função mais sensacional que existe nas redes sociais, chama deletar comentário. Então, quando o comentário é idiota demais, eu passo ele para o lado, lixeira, passo ele para o lado. Se o cara insistir e for um idiota, bloqueio ele, acabou-se. Sabe? Isso faz um bem para a alma que você não faz ideia do bem que isso faz. Mas assim, é fato, né, cara? Quanto mais você se expõe à rede, mais você vai ter pedrada, mais você vai ter pancada, mais você vai ter gente querendo te atacar, querendo te destruir. E se tu levar isso em consideração, você tá morto. Você sabe que eu tenho uma equipe aqui que me ajuda a responder boa parte das perguntas aí, porque, cara, eu recebo 12 mil mensagens por dia, na média. Meu 10 Deus. a 12 mil todo dia. Então, não tem como responder tudo, eu tenho uma equipe. E às vezes a gente tem alguém novo entrando, ou alguém saindo da equipe e tal. E é muito legal, porque quem vem trabalhar comigo não vem porque eu escolhi no mercado, vem porque eu sei que é alguém que curte meu trabalho e falo, cara, vem trabalhar comigo. E as pessoas ficam emputecidas com os comentários, sabe? Eu falo, ixi, cara, fica tranquilo, fica sossegado que é assim mesmo, tá? É desse jeito mesmo. Mas tem, né, cara, as redes sociais, elas deram voz a muita gente legal, né? Como a gente que tá aqui peleando para levar informação, mas os idiotas também, né? Como diria, sim, tem o cara que morreu, um cartunista brasileiro famoso, ele falava assim, respeite os mais velhos, pero no mucho, porque os canalhas também envelhecem. É verdade mesmo. Como é que é o nome dele? Eu tô com a imagem dele aqui na mente agora. Milor Ziraldo?
Não, João Milor Fernandes. Fernandes. Milor Fernandes, isso, Milor Ele Fernandes. mesmo. Milor Fernandes. Exatamente, Respeite os exatamente. mais velhos, mas nem tanto, porque os canalhas também envelhecem. É verdade. Você sabe que eu também adotei algo parecido, assim, né? Óbvio, eu não tenho essa exposição toda que você tem aí ainda, mas sempre quando vem alguém ali, sabe, com um comentário que você percebe, tá evidente que a pessoa ela nem leu, ou ela nem assistiu o vídeo, ou ela distorceu totalmente, eu não perco nem tempo mais em tentar responder. Antes eu até, não, olha, não é bem isso. Aí você via que a pessoa fazia um outro comentário que não tinha nada a ver. Hoje eu já faço isso também, eu simplesmente apago, sabe, e bloqueio, se for o caso, se for muito ofensivo, porque é bem isso, né? Não dá para a gente ficar levando muito isso em consideração, você acaba se poluindo e acaba prejudicando o seu trabalho, né? Júlio, para a gente finalizar, tá? Tem muita gente aí na internet que de repente, poxa, eu tô vendo o Júlio, legal, bacana o trabalho dele, mas eu queria também, né, ter esse monte de seguidores, ou eu queria falar bonito do jeito que ele fala. O que você poderia dizer para essa pessoa que tanto gostaria de ter, né, esse conhecimento que você tem, ou chegar a ter esses números que você tem hoje? O que você falaria? Olha, começa por aqui fazendo isso, e também o que você acha que ela pode comer ou tomar para cuidar da ansiedade, lidar com a ansiedade até que isso chegue, até que ela chegue nesse objetivo? Primeira coisa do planeta, faça curso de comunicação com o Emerson Camelli. Não tenha sombra de dúvida, melhore a sua comunicação com a parte técnica, vá correr atrás de quem manja do negócio, de quem trabalha com isso há muito tempo. Segundo, se inspire em pessoas que você vê resultado, porque às vezes acontece muito assim, da pessoa até vem aqui na internet, fala, daí você vai olhar para a vida do cara, é uma vida lascada, o cara não tem nada para mostrar. E eu sempre falo isso, né? Às vezes as pessoas me procuram aqui nos meus canais e às vezes o cara me manda uma mensagem assim, ó, use o método X que você ganha 1 milhão de seguidores. Cara, a coisa mais óbvia que eu vou fazer é olhar o perfil dele. Você tem 1 milhão de seguidores? Tem, então eu vou te ouvir, vamos ver o que você tem para falar. Aí o cara tem 10 seguidores, tem 200 seguidores, e ele está dizendo para você que vai te ensinar como ter 1 milhão. Isso é foda, é complicado, né? E em relação à parte prática, ninguém nasce pronto, cara. Nem o melhor comunicador do planeta nasceu pronto. É prática, é dia a dia, é meter a cara. Hoje mesmo eu estava falando com uma colega aqui, a gente estava numa discussão bem legal, assim, uma pessoa fantástica, né, do ponto de vista de formação, incrível a pessoa. E eu perguntei para ela, qual que é o teu Instagram? Ela falou, não, eu não tenho rede social porque eu não me dou bem com isso. Quer dizer, às vezes a pessoa tem uma Ferrari na garagem, é incrível, é fantástica, mas não se expõe, e aí vai reclamar que a vida tá pequena demais, que você não consegue chegar onde você quer. Então, pessoas que querem se expor, porque não é todo mundo também, né? Você há de concordar comigo, tem gente que não quer mesmo. A função do cara é ficar quieto lá no canto dele. Tal, ele quer ter um ranchinho com Fusca de baixo e tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Mas, se a intenção da pessoa é a exposição, não existe outra forma senão meter a cara e fazer a coisa acontecer. Em relação à alimentação, não é muito complexo, não. Desembale menos, descasque mais, coma comida de verdade, equilibre proteínas, gorduras e carboidrato, não deixe faltar água, durma direito, faça atividade física, o resto, os seus 600 quatrilhões de genes do corpo vão saber o que fazer. Pode ter certeza absoluta disso. Olha aí, pessoal, fiquem essas dicas, né, do Júlio. Quando você estava falando também, é uma frase que eu já ouvi algumas vezes, né? Mais casca e menos caixa, né? Começa a comer aquilo que você tem que descascar mais e menos o que você tem que tirar de uma lata, de um plástico, né? De uma caixinha, que vai ser mais saudável para você. Júlio, cara, eu quero te agradecer muito, tá, por você estar aqui. Eu sei que teu tempo é super corrido e você mesmo assim sempre quando a gente precisa, aí você está disponível aí para gente. Sabe que sempre pode contar comigo também. Agradeço muito por ter abrilhantado com certeza aqui, né, o pessoal que já me acompanha, tá certo? E já fica aqui, né, convite para a gente falar outros assuntos, outras vezes, quando você quiser também me chamar, estou sempre aqui disponível para a gente ter esses papos tão gostosos e principalmente levar esse conhecimento aí para as pessoas, tá bom? Show de bola. Obrigado pelo convite. Pau na máquina. Beleza, grande abraço, meu amigo, até mais. Abraço, tchau, tchau.
Pessoal, então esse aí foi o Café com Cameli de hoje. Se você ainda não segue o Júlio, procure o Júlio nas redes sociais, Júlio Luckman, tá? Fácil, você vai encontrar. Segue o Júlio lá, você vai ver altas dicas, mas, cara, muito boas mesmo. O legal do Júlio é que ele fala sobre as coisas que você tem aí na sua casa, muitas vezes, sabe? Uma planta que você tem, ou um chá, ou coisas que são muito fáceis, né, mais acessíveis, até suplementos mesmo, que você pode adquirir para te ajudar em algumas questões, como essas que a gente falou, de ansiedade, depressão, perda de peso e várias outras situações, tá bom? Café com Cameli ficando por aqui. Grande abraço. Tenha aí um dia abençoado e muito feliz. Tchau, tchau.